Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a filosofia ensina que a prudência persiste em reconhecer a natureza dos inconvenientes, aceitando como bom o menos mal. Aquilo que no dito popular todos nós consideramos como o velho ótimo sendo inimigo do bom. Sobre o impeachment da presidente Dilma e toda essa conjuntura, por óbvio, amanhã nós estaremos participando e reafirmando toda a nossa convicção em torno dos fatos que estão mergulhados ou que mergulharam o nosso país e, de certo, reafirmar a convicção que tenho acerca da necessidade de nós votarmos pela aprovação do afastamento em definitivo da presidente da República por todos os atos, por todos os crimes que cometeu ao longo dos últimos anos, o que de resto está absolutamente materializado no competente relatório do senador Anastasia. Mas a minha presença, senhor presidente, na tribuna do Senado, considerando que nós temos a previsão nos próximos dias de retomarmos o trabalho na comissão especial que está analisando o PLS 28 de 2016, que trata do projeto relacionado a abuso de autoridade. E, evidentemente, a minha presença aqui na tribuna do Senado é para condenar. Condenar não apenas na forma, a forma expressa, a forma assodada com que esse projeto tramita no Senado da República, mas não apenas na forma, também no conteúdo. Grosso modo, esse projeto vai acabar representando uma intimidação em torno das autoridades que estão combatendo como nunca na história do nosso país a impunidade no Brasil, senador Regoff. Como todos sabem, o referido projeto, ele tipifica o crime de abuso de autoridade de autoridades, incluindo no tipo penal diversas condutas de agentes públicos dos poderes de Estado, senador Raimundo Lira. Tema, portanto, essencial à construção do Estado democrático de direito e vital à proteção dos cidadãos diante do desvio ou do abuso de poder por aqueles que, agindo em nome do Estado, agem de modo reprovável, violando direitos fundamentais. Lembro que o tema é tratado pela Lei 4.898, ainda de 1965, e que desde a promulgação da Constituição em 88, temos avançado tanto culturalmente como no plano normativo, no rechaço de condutas abusivas dos detentores de parcela do poder de Estado. Efetivamente, não vivemos um hiato normativo em relação à matéria, ainda que possamos e mesmo devamos aprimorar a legislação sobre a questão. A questão que assombra, portanto, não é a pertinência do debate. O debate é sempre muito bem-vindo. Sua importância para a cidadania, mas sim a oportunidade ou a ausência de oportunidade e de conveniência, assim como o assodamento em que se pretende a deliberação de um projeto que, com as devidas vênias, apresenta excessos, diria com toda clareza e certeza, excessos que afrontam e violam não apenas o bom senso, mas violam a Constituição Federal. O PLS 280 propõe a tipificação taxativa de crimes de abuso de autoridade, elencando condutas que, no entendimento de seu autor, violariam os direitos e as garantias já elencados na Lei 4.896.
Acontece que, ao tentar tipificar condutas como de abuso de autoridade, o projeto acaba por colidir com garantias constitucionais incidentes na atividade jurisdicional e na investigação criminal. De fato, diversos dispositivos do projeto em análise invadem a necessária independência do juiz ou mesmo do promotor, procurador, na apreciação dos casos em que julga, investiga e assim por diante. Independência não significa dizer que o juiz não responda pelos seus atos. Haja vista que a atividade jurisdicional encontra fundamento na legalidade. Qualquer comportamento do juiz contrário às diretrizes legais importará em responsabilidade. Ressalva seja feita, no entanto, que, em consequência de sua função estratégica, o juiz não pode ser inibido no exercício do seu munus, com a ameaça de responder por perdas e danos. Se assim fosse, as sentenças nunca apresentariam uma parte vencida. A responsabilidade da magistratura social, desde que não agrida frontal e deliberadamente a lei, causando prejuízos às partes ou à administração, para que dever-se-á adotar as medidas judiciais ou administrativas competentes, o juiz só responde à sociedade. Senador... Ouço com enorme prazer o senador Regufe. Senador Ricardo Ferraz, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento muito pertinente e dizer que se tem uma coisa que as pessoas de bem nesse país hoje têm orgulho, essa coisa se chama Operação Lava Jato. E todos nós que temos consciência da nossa responsabilidade, temos que defender essa operação, que tudo seja investigado a fundo e que no final os inocentes sejam inocentados e todos aqueles que tiverem alguma responsabilidade nesse enorme desvio de dinheiro público sejam efetivamente punidos. E todos nós aqui no Parlamento temos obrigação de defender essa operação que está orgulhando o povo brasileiro, está orgulhando a população brasileira. E, ao mesmo tempo, nós temos também o dever de aprimorar a nossa legislação. E aí eu tenho que chamar a atenção aqui de que ocorreu um projeto de iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas, exatamente com 2.028.000 assinaturas de brasileiros, entregue aqui no Congresso Nacional e que está na Câmara dos Deputados há mais de 90 dias, sem uma deliberação. E a população esperando que se faça alguma coisa. 10 medidas contra a corrupção, que, na minha concepção, melhorariam o nosso arcabouço legislativo e que dariam uma proteção maior para aquele contribuinte honesto que paga seus impostos e quer ver o dinheiro dos seus impostos ser bem empregado. Porque corrupção tem em todos os países do mundo, que não pode ter impunidade. A pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Eu apresentei aqui nessa casa uma PEC, a PEC 8 de 2016, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, eles passando a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias. Aprovada na CCJ, está agora aguardando aqui no plenário a sua deliberação e eu espero que nós votemos aqui, porque dando o rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, nós vamos fortalecer esse importante instrumento da democracia direta e vamos poder empoderar aquele que tem que ser empoderado, que é o cidadão, que tem que participar do ato de legislar. Nós já viramos o século, há 16 anos viramos o século, e nós ainda temos uma legislação que parece a do século passado. Mas quero aqui parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento e dizer que nós precisamos defender essa Operação Lava Jato, nós precisamos, nós como pessoas de bem, como pessoas que têm responsabilidade pública, defender a apuração rigorosa disso e ir contra qualquer alteração na legislação que vise confundir, atrapalhar ou prejudicar essas investigações. Em lugar do Congresso Brasileiro, do Senado da República, está apreciando projetos como esse que estou aqui a condenar,
nós deveríamos estar dando celeridade a projetos, e não faltam projetos nessa casa, inclusive por parte da iniciativa de Vossa Excelência, por exemplo, para acabar com o foro privilegiado. Que sentido faz a existência de foro privilegiado se a Constituição afirma que todos somos iguais diante da lei? Esse tipo de reserva só cria em mim constrangimento. E quero crer que em Vossa Excelência também, em tantos outros senadores, até porque Vossa Excelência apresentou o projeto aqui para erradicarmos da vida nacional esse tipo de privilégio que é insustentável diante da sociedade brasileira. Esse sim é um projeto que deveria merecer por parte do Senado da República prioridade. Esse sim seria um projeto que reafirmaria o papel da mais antiga instituição brasileira, o Senado da República. Portanto, esses projetos, eles terão que merecer de nós todos aqui a plena condenação. O projeto, dentre outros dispositivos, e eu agradeço a parte de Vossa Excelência, de constitucionalidade duvidosa, tipifica como crime o ato do magistrado que ordenar a prisão fora das hipóteses legais, deixar de conceder liberdade provisória quando presentes as hipóteses para tanto, deixar de relaxar a prisão cuja ilegalidade formal ou material lhe tenha sido comunicada, prosseguir a persecução penal sem justa causa fundamentada. Salienta-se que os mesmos tipos incidiriam sobre os membros evidentes do Ministério Público. É evidente a inconstitucionalidade, pois se está invadindo a independência dos juízes e promotores na apreciação de aspectos, muitas das vezes, subjetivos, abstratos, que levam à consideração e ao juízo do valor da autoridade que está investida daquela prerrogativa. Na verdade, o projeto manieta a atuação jurisdicional, impedindo que o combate à impunidade continue sendo de forma implacável uma verdade e uma realidade em nosso país. Outro aspecto grave é o de se tentar impedir o procedimento do acordo de delação premiada, estando o delator detido. A delação premiada foi e é uma das grandes conquistas no processo de investigação que salta aos olhos da sociedade brasileira. Senador Ferraz, só permite que eu anuncie, o projeto tipifica como crime. Posso anunciar a presença dos alunos da Escola de Formação de Oficiais do Exército Brasileiro, Salvador, Bahia. Sejam bem-vindos. A primeira turma esteve, agora veio a segunda turma. Não fosse o Instituto da Delação Premiada, que foi aprovado por esse Parlamento, por esse Senado, toda a transgressão e delinquência que salta aos olhos da população brasileira não estaria produzindo os resultados que já se tem apresentado. Me concede uma parte, senador? Com muita honra, senador Magno Malta. Sem querer quebrar o raciocínio de Vossa Excelência, atendo com muita honra uma parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência traz um assunto que a sociedade brasileira hoje fala em todos os lugares, em todos os quadrantes, e que produz uma preocupação absolutamente grande na sociedade desse país, que participa desse processo de depuração e de mudança com muita expectativa. Só para reafirmar, como o senador que me antecedeu numa parte a Vossa Excelência, a minha posição. Eu acho que há tempo para tudo debaixo do céu. Isso nem é coisa minha, isso é coisa de Salomão, está lá na Bíblia. E esse não é o tempo de discutir esse tipo de assunto. Você pode discutir o que você quiser, a seu tempo, e esse não é o tempo. Esse não é o tempo, até porque discutir esse assunto nesse tempo, onde a Operação Lava Jato produz o maior processo investigativo e depurativo da vida da nação, seria cheirar mal contra nós. E as pessoas não acreditam nisso, mas é a verdade absoluta. A vida pública brasileira tem uma maioria absoluta de homens de bem, não é uma minoria. A minoria que se constitui de pessoas do mal, que estão na vida pública, e o fazem por seus próprios interesses, mas eles são tão ousados, tão atrevidos, que levam a maioria para a vala comum. E se a maioria tivesse a ousadia da minoria do mal, esse país seria outro.
Então, Vossa Excelência, nesse momento, enquanto palpita e está em estado de efervescência esse assunto na sociedade brasileira, eu reafirmo, juntamente com Vossa Excelência, com o nosso senador Rigulf, que lhe aparteou, que a minha posição é de Vossa Excelência. Eu não participarei em qualquer tipo de investida. Eu participarei dessa resistência porque essa proposta e essa discussão desnecessária numa má hora dessa tal lei de abuso de autoridade, nós a enfrentaremos para que ela nem passe por esse plenário, visto que nem é o momento e nós não estamos necessitando. Vossa Excelência sabe também que no livro dos livros, em Eclesiastes, está consagrado que há um tempo para tudo nessa vida, há o tempo de colher, há o tempo de plantar. E esse não é o tempo de nós intimidarmos esses bravos brasileiros que estão atuando na defesa do interesse público. Portanto, esta lei, sejamos aqui sinceros, não é uma lei para proteger o vulnerável, o pobre, que eventualmente é agredido ou violado no seu direito no dia a dia. Não, não se trata disso. Se trata de uma estratégia por efetiva para impedir que a Operação Lava Jato possa continuar produzindo os extraordinários resultados que a sociedade brasileira está acompanhando e que, por certo, os desdobramentos serão os aperfeiçoamentos institucionais, o legado didático e pedagógico, não apenas para o presente, mas também para o futuro. Portanto, o endereço ele é mais do que certo, é DNA, é impedir os acordos, enfim, de delação premiada daquele que estiver detido. E as estatísticas estão apontando que uma pequena parte da delação premiada, das delações premiadas que foram consagradas, são de pessoas detidas. A inconveniência temporal é óbvia. Estamos no meio de uma tormenta com a revelação do maior esquema de corrupção e transgressão sistêmica envolvendo diversos agentes políticos, juntamente com empresas nacionais, colocando em xeque a legitimidade de caras instituições políticas. E lembremos, o mais repugnante abuso de poder é a corrupção. É a delinquência, é a transgressão, isso sim é abusar do poder. Mas ouço Vossa Excelência com muito prazer, senador Telmário. Senador Ferraz, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência levanta a sua voz exatamente contra um projeto que nesse momento não tem amparo aos braços da população. Sem nenhuma dúvida, o senador Magno falou com muita propriedade que, dentro da fala de Vossa Excelência, que ficaria aos olhos da população como se o Senado estivesse comungando com aqueles que devem alguma coisa à justiça brasileira. Nesse momento, a chamada lei da mordaça do judiciário, da promotoria e também dos delegados, que é a quem mais essa lei atingiria no primeiro momento, ela viria, sem nenhuma dúvida, colocar um manto preto naquilo que hoje as pessoas entendem como sinal verde das investigações contra o atentado à coisa pública, que é a corrupção. Então, Vossa Excelência está de parabéns em colocar a sua voz, a sua fala, a sua posição, que sempre é uma posição muito firme, defende suas teses, às vezes até contrariando aí o público, como você diz, não joga muito para o público. Vossa Excelência trabalha um senador que aqui eu tenho notado, que defende as suas causas, aquelas causas que a sua consciência aponta. E Vossa Excelência, nesse momento, presta um grande serviço à nação brasileira, especialmente ao sonho do brasileiro, em ver essa ferrugem que destrói hoje a coisa pública, que é a corrupção, não ser paralisado. Quero parabenizar Vossa Excelência. Eu é quem agradeço o concurso de Vossa Excelência, a minha manifestação. Por certo, a descoberta, e já caminho para encerrar, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência a condescendência, por certo, a descoberta desse esquema criminoso, o maior esquema criminoso da República Brasileira, deflagrado pela Operação Lava Jato, só foi possível graças à independência de que goza, sabe, o juiz, o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, a independência que é e será afetada se esse projeto ir adiante, mas não irá.
até porque na primeira reunião, não apenas eu, mas tantos outros senadores já condenaram, não apenas no conteúdo, mas a forma com que esse projeto tramitaria aqui no Senado da República. Portanto, será inevitável que, aos olhos da sociedade, a aprovação de qualquer medida que limite a independência judicial será vista como uma medida de retaliação e mesmo de obstrução do combate a todo e qualquer tipo de delinquência na atividade pública. Não fujo ao debate da definição de uma lei que tipifique os crimes de abuso de autoridade. Não. Mas reafirmo que hoje o combate ao abuso de autoridade se dá, na verdade, ao pé da letra, ao fim da impunidade e da delinquência no exercício da atividade pública. E, para tanto, a manutenção do Ministério Público e da magistratura como um todo, da Polícia Federal e dos demais órgãos de Estado, é algo fundamental para que nós possamos seguir adiante, legando-no para frente toda uma pedagogia, de modo que o nosso país possa se desenvolver ainda mais, se aperfeiçoar ainda mais no campo institucional. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.